Graça e paz, abençoados. Voltando aqui na nova série, As Duas Serpentes da Criação. Então, começando essa nova série, falando sobre as duas serpentes da criação. Então, na criação, houve duas serpentes. Às vezes, alguns irmãos ensinadores em graça aí tentam explicar sobre a serpente, levam para o lado literal, dizendo que a serpente dita no livro de Gênesis é a carne do homem. Estão literalizando a serpente como a carne do homem. Não se pode literalizar a serpente como a carne do homem. Preste atenção. Nós vamos estar provando isso para você dentro da palavra, que literalizar a serpente como a carne do homem é um erro de entendimento. E nós vamos estar tirando esses equívocos de entendimento do nosso meio. Abençoados, quando Deus formou o homem do pó da terra, aquilo que foi descrito por Moisés como serpente, lá de Gênesis 3, do 1 ao 5, vamos ler, Gênesis 3, do 1 ao 5, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, porque nele não tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis semelhantes, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, abençoados, onde vemos aqui a serpente física representada pela natureza humana, nós temos na criação a serpente física, né, que é a víbora ou a serpente física, representando a natureza humana. Já no verso 13, 14, 15 de Gênesis, vemos agora uma serpente manifesta como espiritual. Vamos ver aqui, ó, no verso 13, 14 e 15. Agora, essa serpente sendo manifesta de forma espiritual. Vamos ver aqui. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Preste atenção. Deus é espírito. E Deus, a sua linguagem é espírito. Deus não trata com físico. Ali fala na linguagem espiritual, porque o homem ele foi formado por Deus e agora ele estava em estado de condenação. E Deus vem falar com o homem e com a mulher. Por que fizeste isto? E ele disse a mulher: por que fizeste isso? Quando Adão falou que a mulher foi culpada. E ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Então, verso 14, o Senhor disse à serpente: ora, agora vemos que Deus vai dialogar com um ser que não é Adão e não é Eva, porque ele já havia falado com Adão, Adão culpou a mulher. E falou com Eva, e Eva falou que foi a serpente. Então existe agora no Éden um terceiro personagem, um terceiro ser. Então disse o Senhor à serpente: por que fizeste isto? Maldita serás que toda fera, mais que todos os animais do campo, e sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá ao calcanhar. Você está vendo que agora esse terceiro personagem, Deus disse que teria inimizade entre esse terceiro personagem e a mulher entre esse terceiro personagem. Então esse ser recebeu a maldição de Deus e a condição de andar em estado rastejante, quer dizer, humilhado. E se alimentar, a força dele só viria do quê? Do pó. O pó
é a representação do homem carnal, da carnalidade, da desobediência, do estado, o quê? Caído do homem. O pó. O homem sem o fôlego de Deus, ele era pó. Demonstra o estado caído, o estado de condenação. Então, pó significa estado de condenação, estado de caído do homem. Então, a serpente iria se alimentar do homem carnal, do homem caído pela mente deste homem. Então, abençoados, vamos ver aqui, agora com entendimento, que quando a palavra diz serpente, essa serpente nunca foi literalmente a carne do homem, mas o estado emocional, ou estado do coração, da alma do homem. Então está falando dos desejos do homem. A serpente, ela é a representação dos desejos do homem. Esta é a fala mais correta, e não ensinar que a serpente é a carne do homem, como o próprio irmão Paulo aqui já ensinou e entendeu de forma errada. Por que que nós estamos trazendo esta palavra para você hoje, fazendo você enxergar assim? Porque se você for ensinar que a serpente é a carne do homem, então Deus ele está habitando sobre um corpo de condenação e que é maligno. Um corpo que é maligno, que nunca teria conserto. Mas como é que o corpo do homem, a vida humana, ela é representada lá no tabernáculo como que átrio, como lugar santo e lugar santíssimo dentro do tabernáculo? Corpo, alma e espírito. Se é condenação, por que então aqui agora está sendo representada aqui como serpente? Porque serpente não está mostrando a carne do homem. A carne do homem nunca foi serpente. Mas ela está mostrando, a palavra está mostrando, Moisés quis mostrar que a serpente é o desejo carnal do homem. Então, quando falamos de serpente, falamos de desejos. Por quê? Porque nós vemos aqui que no diálogo da serpente com a mulher, no capítulo 3 de Gênesis, ela ouve uma outra voz, que é a voz de Deus, que é a serpente interior. Ah, irmão Paulo, aí agora você está pegando pesado. Por quê? Você falar que a serpente de Deus é Jesus, ele representou nele como a serpente. Ele falou assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que lá na rebelião do povo de Israel contra Deus e contra Moisés, Deus levantou serpente. Eles provocaram serpente, então Deus fez brotar serpente, a rebelião. Então, serpente veio picar eles. E para eles ser sarado, Deus usou uma mesma serpente. Ora, se serpente literalmente fosse símbolo de condenação, primeiro não iria existir nenhuma víbora. E se serpente for tomado de forma literal como símbolo de condenação, não ia existir nenhuma víbora. E segundo, por que que o seu veneno é usado como medicamento para o homem? Opa! Explica para nós. Se faz soro, se faz anestésico, se faz remédio de pressão. Muitos levam dopagem de veneno de serpente, se você não sabe disso. A anestesia que você toma, muitas das vezes é de animais peçonhentos, é de aranha, de sapo, do veneno do sapo, do veneno da cobra, de escorpião, do veneno de escorpião. E aí, como é que fica? Então, você compreende agora que serpente está mostrando o desejo do homem, o desejo carnal. Ah, então aqui, quando Moisés escreveu a passagem de Gênesis, ele estava mostrando o pensamento carnal, mal, que Eva trouxe para ela.
desejando ser igual a Deus, cobiçando um atributo divino de conhecer o bem e o mal. E ela passou para o seu marido, para Adão, para o seu esposo. Então, abençoados, serpente, Jesus foi representado como serpente de bronze. Essa serpente Jesus foi representado lá como uma serpente de bronze, que já fez uma sombra sobre aquilo que já viria a acontecer. Essa serpente foi a mesma serpente que mordeu eles? Foi o mesmo estado de condenação? Não. Essa serpente, ela, ao invés de trazer morte na picadura dela, ela trazia vida. Quando as pessoas eram picadas pela serpente abrasadora, ardente, que a mordida dela ardia, né? O veneno era rápido, né? Veneno rápido, ardia, era ardente. Então, elas se recorreram a olhar para a serpente de bronze que Moisés colocou sobre a haste. Uma serpente de bronze, o bronze representando o juízo, ou a justiça de Deus. Então, o juízo que iria acontecer. Então, está mostrando o perdão da condenação, dos pecados daquele povo. Então, eles foram perdoados por uma sombra, né, projetando uma sombra sobre aquilo que viria a acontecer. Olha que misericórdia, que amor de Deus, que Deus salvou aqueles rebeldes por uma sombra que nem aconteceu ainda, mas que iria ser feita no Filho. Uma salvação. Eles foram incluídos ali numa salvação vindoura. Estava mostrando uma salvação vindoura, a serpente de bronze. E essa serpente de bronze, ela era a representação da carne? Não, porque em Cristo não houve pecado. No corpo de Cristo não houve pecado. Ele foi perfeito em todo o seu caminho. Então, de forma alguma, se pode ensinar que serpente, de forma literal, é a carne do homem, porque a serpente expressada em Jesus, ela era perfeita. Ah, então serpente não é a carne do homem, sim o quê? O quê? Os desejos. Ah, então o desejo do homem ímpio, do carnal, era a serpente que produzia o mal. E o desejo do Espírito de Cristo, em Cristo, era o que? Satisfazer a vontade de Deus. Ah, então por isso que eles olharam para a serpente de bronze, que era o desejo de satisfazer a vontade de Deus, então eles foram